sobre gente do setor bancário é o seguinte: na verdade, isso foi muito bom para os bancos. Está falando que perdeu dinheiro. Por que foi para os bancos? Os bancos estavam sendo pressionados pelos bancos digitais que estavam barateando muito a questão de transferência. Então, o que eles fizeram? Fez o governo criar uma tecnologia de graça para eles. E eles recuperaram o mercado novamente de transferência de valor. Ainda com outro fator. Você diminui consideravelmente o RH, a mão de obra nas agências. Sim, foi economia para eles. Foi ótimo. Eles conseguiram conter um pouco o avanço dos bancos digitais, recuperar o mercado, esse mercado de transferência aí, quer dizer, a relação com o cliente, que é através da transferência, e estão ganhando mais dinheiro, na verdade. Não tenho dúvida disso. Gente, desde 2018 existe nos Estados Unidos o Zeller, que é o Pix americano. Chama Zeller, Z-E-L-L-E-R. Procurem que vocês vão ver. Então, não é uma invenção brasileira esse assunto do Pix. Mas ninguém disse que foi também. Entendeu? Então... O Bolsonaro nem sabia o que era Pix. Se vocês pegarem, tem um vídeo no cercadinho, o cara perguntando Pix, Pix? O que é Pix? Ele não sabia o que o cara estava perguntando para ele. Ele achava que era alguma coisa da aviação. Eu lembro, sim. Respondeu uma coisa fora de esquadro completamente. Bom, gente, o comentário era esse com relação. Vocês viram aí que perdemos. O debate foi meio engessado, né? Então, Jean, sobre esse debate, eu acho que esgotamos o assunto, né? Mas eu queria pontuar ainda dois aspectos negativos do debate que foram muito poucos comentados, né? Em primeiro lugar, o formato do debate. Eu, particularmente, eu não gosto desse confronto direto entre os candidatos, né? Principalmente numa eleição polarizada do jeito que está, né? Eu acho que só se presta a ataque, não raro ataques pessoais, né? E deixa muito pouco espaço para apresentação de programa de governo, né? Eu prefiro o formato que os Estados Unidos usam muito, né? Que é aquele de questionamento feito por jornalistas, por especialistas de algumas áreas, e até mesmo pela população, né? Pelos eleitores. Outra coisa negativa também foi a participação do candidato do Partido Novo, o Felipe Dávila, né? Ele e o seu raio privatizador, né? Ficou feio, ficou muito feio. Eu acho que ele preferiu falar, como ele disse, né, para o público do mercado e esqueceu que quem vota é o público do supermercado. Então ele fez o discurso, não foi Bolsonaro só que fez discurso para a bolha. Ele fez um discurso para a bolha. Sabe? E não trouxe proposta nenhuma, né? Pô, assim, a gente esperava do candidato do Novo por isso que eu estou conteúdo. Para ele, a panaceia universal é o mercado. O mercado vai salvar a humanidade. E a gente sabe que Marcelo, não é assim, né? Marcelo e Jean, o mercado teria resolvido o problema da pandemia? Lógico que não. Todos os governos do mundo, dos mais liberais ou dos mais fechados, o Estado teve que se intrometer. O mercado não não resolveria o problema da vacinação. E outra coisa, ele mesmo falou, e quase caiu em contradição, quando ele falou do agronegócio. Veja o agronegócio, um movimento liberal, anda com as próprias pernas e tal, mas não resolve o problema da fome. Tem que entrar a mão do Estado lá e fazer, como nós já comentamos aqui, né? Sei lá, estoques reguladores, alguma coisa nesse sentido. O privado só está produzindo comida para gado. Dos outros países ainda. É o Estado. Então, é a iniciativa privada. Então, esse ultraliberalismo do Novo tá fora de cenário. Não faz sentido hoje num país como o Brasil. Em outros países já não faz tanto. Aqui hoje, isso tem que ser repensado. O Novo realmente, eu acho que vai ter o partido como um todo vai ter que parar, depois dessas eleições, reavaliar, inclusive, as propostas, sabe? Porque hoje, depois da pandemia, não se pode falar em Estado mínimo da maneira que o Novo fala.
É, você tem razão, Júlio. Eu acho que não tem nada a ver, não tem nada mais a ver, né? Precisa ser repensado. O novo, eu acho que ele não conseguiu se adaptar às novas condições do mercado, né? Em todos os sentidos. Então, o novo Não, está não, meio. não, é nem condições de mercado já. Ele parece que não vê, ele tem anteparos que não vê a situação social do Brasil. Você não pode falar em liberalismo num país com tantas diferenças como o Brasil. O discurso, por exemplo, que o Novo adora de meritocracia, sabe? Vai por água abaixo depois, foi por água abaixo, principalmente depois da pandemia. Você vê, como é que você vai falar em meritocracia do menino que mora no condomínio, que a gente sabe que teve condomínios que contrataram professores para fazer reforço, com equipamento eletrônico, e o menino lá na favela que mal tinha um celular. Eu mesmo cheguei a dar um celular antigo para um menino aqui perto, porque ele não tinha como participar das aulas. E É agora? aquela velha frase famosa, né? Para quem é martelo, todo problema é prego. É prego, não tenho dúvida disso. Então, assim, tudo bem, num país em que a gente tenha uma situação razoável, economicamente equilibrada, não tenho dúvida que a economia de mercado é o melhor instrumento, mas Não. o novo precisa trazer como é que eu saio dessa posição que eu estou agora para chegar numa condição em que eu possa realmente deixar o mercado fluir. O Marcelo, eu, quando li o Estatuto do Novo, na época do Amoedo, eu vou ter que dizer que eu sinto saudades do Amoedo, porque ele deixava sempre muito claro que a gente não pode abrir mão das funções constitucionais do Estado. E aí nós estamos falando de quê? De habitação, segurança, educação, saúde. Gente, não vamos esquecer também que esse governo que está aí, lá no comecinho, com seu Mandetta ainda, antes da pandemia, começou a ensaiar uma discussão de privatizar o SUS. O que seria o Brasil sem o SUS nessa pandemia? Sabe? Então o Estado tem que ser pequeno, lógico, tem que ser menor do que é no Brasil, muito menor, a gente sabe disso, e cumprir suas funções. O resto é livre iniciativa regulada pelo Estado. Ponto, acabou. É simples assim. Agora não vem fazer discurso ultraliberal nessa altura do campeonato que não pega.